Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variável. Então vamos lá. Antes disso, por que aprender física? Tem algumas coisas. Primeiro, por curiosidade. Física é uma ferramenta para descrever fenômenos da natureza e através dela você consegue entender muitos dos processos ou dos fenômenos que acontecem na natureza. Outra forma é porque física é um desafio. É um campo repleto de questões intelectuais, de desafios intelectuais, e para quem gosta de resolver problemas, é um campo repleto desses desafios. Por causa da criatividade, através do conhecimento da física, é possível você inventar, você criar coisas novas. Toda a engenharia tem um fundamento, é baseada muito nos conceitos da física. Sendo mais imediatista, é a matéria da prova, então se nenhum dos três motivos anteriores convenceu você, vamos em frente e vamos para o próximo. Então vamos lá, o que é movimento retilíneo uniforme? E MRUV é o movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos olhar um pouquinho mais o que cada uma dessas coisas. Primeiro, movimento, ou seja, a posição do objeto em observação muda, ou seja, ele sai do local A e chega no local B. Isso acontece com uma velocidade, ou seja, que é a rapidez com que ele vai do ponto A ao ponto B. E também acontece durante um tempo determinado, pode ser em segundos, minutos, horas, dias, que ele leva para ir do ponto A até o ponto B. A segunda palavra que a gente tem aqui é retilíneo. O que significa retilíneo? Ou seja, que acontece segundo uma reta, ou seja, uma trajetória retilínea. Nós não estamos falando de movimentos circulares nesse caso, nós estamos falando de movimentos retilíneos. Pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, inclinado, do jeito que você quiser, desde que seja uma reta. E a terceira palavrinha aqui que a gente tem é a parte uniforme. O que significa isso? Uniforme. Significa uma coisa que não sofre variação, ou seja, que não varia. E o que é que não varia no movimento retilíneo uniforme? É a velocidade. A velocidade não varia. A velocidade é constante, ou seja, ela é uniforme durante todo esse período. Então vamos descrever este fenômeno aqui. Eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B ao longo de uma reta, porque é um movimento retilíneo. A velocidade é constante e a gente vai passar a chamá-la de V. Ela acontece ao longo de um determinado tempo, ou seja, o tempo a gente denomina pela letra T. As posições a gente define pelas letras S. S0 é a posição inicial e S é uma posição final ou uma posição num tempo T qualquer. S0 é a posição inicial no tempo igual a zero e S é a posição final num tempo T, que a gente vai depois, depende de cada problema. Questões com unidades de medida. Tempo, ele pode ser medido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, etc. Posição também, ou a distância percorrida, pode ser medidas em centímetros, metros, quilômetros, quarteirões, qualquer coisa que dê indicação de distância. E a velocidade é a razão entre duas coisas, é a razão da distância com o tempo, ou seja, a distância percorrida por unidade de tempo. Pode ser metros por segundo, quilômetros por hora, muita atenção para as unidades para vocês não se bagunçarem com elas.